essa pintura, possivelmente, é uma das únicas em que nós vamos ver essa relação de afeto entre um avô e um neto. Parece, né, assim, essa coisa, assim, desse acolhimento. E ela foi realizada em 1490 por um artista chamado Domenico Ghirlandaio. Nessa época, o pessoal de Florença já estudava muito anatomia, os artistas, né? Mas eles, na maioria das vezes, tendiam uma idealização, assim. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, o Ghirlandaio, ele foi contemporâneo do Botticelli. Isso de não idealizar e dos detalhes, dos mínimos detalhes que ele cuida na pintura, nos remete a uma influência que ele teve dos artistas lá do norte da Europa. E como que ele conheceu as obras desses artistas? Estamos falando aí, né, do século XV. É que os banqueiros de Florença tinham negócios lá para cima, lá na parte de cima da Europa. E eles mandavam os mandatários que cuidavam dos seus interesses. E quando eles retornavam para Florença, traziam muita coisa para a cidade. Tipo, que é coisa assim, né? Novidade. Nem quando a gente viaja e compra as novidades de outro lugar, coisas que a gente não tem na nossa cidade. E entre esses objetos que eles levavam estavam quadros desses artistas aí do norte da Europa. E o Ghirlandaio trabalhou para um banqueiro, que era o Francesco Sassetti, para a família Sassetti. Então ele teve esse contato direto com essas pinturas do norte da Europa. E olha como ele não idealiza, gente. Ele mostra até a doença que ele tinha na pele. Rinofima, que é uma espécie de acne que deforma, né, algumas partes do rosto e com a idade vai engrossando o nariz, o que é o caso aqui que a gente pode ver no Francesco. Tampouco o Ghirlandaio vai esconder os sinais da idade. Olha essa verruga saliente, esses cabelos grisalhos. E falando em cabelo, olha o detalhe, toda a construção desses fios de cabelo. Isso era típico aí dos artistas do norte da Europa. Para ficar mais claro, a gente podia dizer que o Botticelli, por exemplo, e não é uma crítica, tá? Ele aplicava como um filtro de rede social. E o Ghirlandaio era a vida como ela é. E nem por isso deixa de comover, né? É difícil que você não sinta esse afeto, esse acolhimento, essa criança que vem aí, ó, parece que correndo e encontra esse aconchego nos braços desse avô, né? Esse olhar que eles trocam. E tampouco retira a dignidade do personagem sem aplicar o filtro. Acho que é todo o contrário. Reveste ainda mais dignidade essa passagem do tempo que devia, ao menos, né, dar para as pessoas maior sabedoria. E tudo isso ele consegue assim, ó, crua, vida crua. E a gente sabe que esses personagens eles tinham dinheiro. Não só pelo fato, né, da família ter encomendado a obra, mas também pela roupa. Tanto a cor, esse vermelho, como a roupa em si do ancião, essa túnica com o debrum de pele de raposa, eram usados pela classe rica de Florença no século XV. Mas o vermelho, essa cor, ela não confere só o status da família, no caso da pintura. Também, em contraste com essa parede, esse marco da janela aí acinzentado, quase acromático, gera o quê? Um contraste violento. Então, esse vermelho faz com que os personagens saltem ainda mais aos nossos olhos. E isso era algo que os artistas do Renascimento estavam loucos buscando, esse efeito, essa sensação de volume. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando você olha para essa obra, qual é o ponto que te chama primeiro a atenção? Qual é o lugar que você coloca os olhos? Assim, se chegou diante dela, qual que é aquilo que você acha que... aquela parte que te chama mais atenção, onde teus olhos viajam de forma imediata? Sim, no rosto do Francesco. E olha que máximo, o olhar do Francesco leva o nosso olhar ao menino. E a cabeça do Piá, junto à janela, nos leva a essa paisagem. Bem, na verdade, a gente vai sendo conduzido por essa paisagem através dessa estrada sinuosa que nos encaminha à igreja, às montanhas toscanas e nos leva até o horizonte.
tudo isso o artista pensou, assim, não é do nada, sabe? É o que a gente chama na arte de composição, a forma de organizar o espaço, pensar cada elemento desse na tela. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Você acha que o Francesco posou para o artista, para o Ghirlandaio, ou seja, que ele criou do natural? Deixa eu te mostrar esse desenho aqui do Ghirlandaio. Ele pertencia ao Vasari, o artista e também o escritor do primeiro livro de história da arte do mundo, Giorgio Vasari, um livro que ele publicou em 1550, que é uma verdadeira imersão no Renascimento e que vai ter novidade mais pra frente, mas ainda não posso contar hoje, tá? Tá, vamos ver esse desenho, ó. Hoje esse desenho ele se encontra no Museu Nacional de Estocolmo. Parece que é o Francesco, né? Ou seja, que ele posou. Mas você não acha que ele tá muito relaxado, assim, demais, tranquilo demais nesse desenho? O Francesco, eu tô falando. E sabe por que ele tá tão relaxado aí? Porque acredita-se que ele estava no seu leito de morte. Sim, que o Ghirlandaio criou esse desenho para utilizá-lo na pintura que vocês viram. Sim, um retrato póstumo esse de 1490. Será então que foi uma encomenda como que os familiares pediram, assim, como uma recordação? Lembra, não tinha fotografia ainda, né? Como que eles iam guardar essa imagem do Francesco Sassetti? E também, se a gente pensa dessa forma, talvez o menino seja um símbolo da continuidade da família. É momento fofoca, vamos relaxar até nesse momento fofoca e tal. O Ghirlandaio teve o mesmo mestre, sabe de quem? Leonardo da Vinci, que foi esse mestre Andrea Verrocchio. Na verdade, o Verrocchio vai ser mestre de vários artistas desse momento aí do Renascimento italiano, porque o ateliê dele era enorme. E tem mais uma fofoca. Talvez essa. Ghirlandaio talvez tenha sido uma espécie também de mestre pro Michelangelo. Mas é o que interessa, deixando as fofocas de lado, qual é o livro que eu te recomendo hoje que tem relação com essa obra? Assombrações, do Domenico Starnone, que traz a relação de um avô, o Daniele, com seu neto de 4 anos, o Mário. Na verdade, é um recorte de um momento que o Daniele tem que cuidar do Biá, porque os pais vão participar de uma conferência. E no Brasil, esse escritor italiano é publicado pela editora Todavia. E antes de me despedir, hoje eu quero fazer uma despedida especial. Beijo no coração para um professor muito legal da Escola Artística Soares dos Reis, professor José Brito. Obrigado por utilizar os meus vídeos, pelo carinho e por permitir que eu chegue aos seus alunos. Beijo no coração especial para você.